A peça Saudade Ici et là-bas conta a história da imigração portuguesa para a França nos anos 60 e 70 e dos lusodescendentes que cresceram numa dupla cultura franco-portuguesa. É também uma história de transmissão, de memória e de heranças afetivas. O texto é da atriz Isabel Ribeiro, que também é uma das protagonistas da peça, na qual também entra Daninger dos Santos. Saudade Ici et là-bas está no Festival Off Avignon de 7 a 29 de julho. Antes de mais, obrigada aos dois por estarem connosco na RFI. Obrigada a ti. O espetáculo fala de imigração portuguesa, mas abre com saudade da cabo-verdiana Cesária Évora. Porquê? Porque eu acho que nessa canção... Olá, primeiro. Nessa canção eu acho que há uma dimensão que reflete bem o que é saudade e que pode ser transmitida a pessoas que não sabem a definição exata da palavra saudade. Eu até acho que só os portugueses é que entendem mesmo o que saudade quer dizer, e fora já não... Eles querem uma coisa mais específica, mais detalhada. E essa música, essa canção, para mim, tem essa atmosfera que traduz a definição dessa palavra. E em poucas palavras, qual é que é a história de Saudade Ici, là-bas, aqui e lá? É uma viagem com dois irmãos, o Idália e a Joana, que estão em Portugal para vender a casa da família, porque os pais faleceram, e então eles tiveram que tomar essa decisão de vender essa casa, e então estão lá em Portugal com o sobrinho deles, Manu, que vem da Bélgica, e aí começam a falar da casa, das lembranças que eles têm, da ligação que eles têm com essa cultura portuguesa, da lembrança dos pais. E na segunda parte da peça de teatro vamos no passado, e aí vemos os pais, então, antes de irem embora de Portugal, e na vida deles em Lisboa, como é que se passava a vida deles, e essa tensão e essa situação antes de ir embora. E terem de emigrar a salto. É isso. E porquê é que decidiu escrever e levar a palco este espetáculo sobre os portugueses que vivem em França? É um texto biográfico? Sim. Há muitas coisas que são da minha história e outras que são coisas que eu ouvi, porque tive a oportunidade de fazer entrevistas também a pessoas e escutando as histórias todas, pensei, é mesmo uma parte histórica de França e de Portugal que temos que transmitir, porque não falamos muito nesse tema e, portanto, é muito importante. E eu era um tema que já me tocava desde sempre, mas que crescendo tinha essa vontade de falar, de testemunhar do que é ser um filho ou uma filha de imigrante e o que é ser, como é de dizer, desculpa lá, o que é ser então filho de imigrante e como é que vivemos essa situação de ver os pais partilhados entre a vida que eles vivem em França e as lembranças todas e a vontade de ir embora em Portugal. E a saudade. É. E, no fundo, a mensagem do espetáculo é também uma homenagem a estes imigrantes, a esta vaga imensa de imigração portuguesa em França? É, porque justamente é uma geração que é, como se diz, nós falávamos deles como uma comunidade silenciosa, e para mim é uma comunidade que teve muita força, muita coragem de ir embora assim do país deles, e não falámos muito neles. Eu queria justamente, sim, agradecê-los a todos, aos meus pais, à família e também aos outros à volta, por esse sacrifício, porque graças a eles nós temos uma vida diferente e mais fácil. Daninger dos Santos, na peça, a dada altura, ouvimos que o olhar está sempre virado para a frente, mas o coração cheio de imagens que ficaram para trás. Esta peça, no fundo, é também mostrar o que é viver entre dois mundos, como dizia a Isabel, em busca de raízes, mas também para tentar transmitir essas mesmas raízes e ensinar essa história às gerações de agora e às próximas. As novas gerações não sabem muito, porque a primeira ficou posso dizer, com pudor. Penso que era mais pudor e acho que esse pessoal queria esquecer do salto e das dificuldades. Da vida dura desse momento, mesmo quando chegaram aqui no Bar de Lata e coisa assim. Para mim é um reconhecimento
que é dado ao povo português, mas que pode ser uma mensagem também muito universal, pode tocar também o coração dos italianos, dos espanhóis, dos algerianos e isso tudo. Ambos são franco-portugueses. Sim. Ou seja, o tema da dupla cultura é-vos intrínseco, também o viveram. Este é um tema que já foi tratado, antigamente menos, mas agora começa a ser tratado mais, mas já foi tratado em filmes, em livros, em fotografia, a questão do salto, da imigração. O que é que o teatro pode acrescentar a esta narrativa? Até agora, o teatro português é muito, não tenho a palavra em português, mas é muito... Pode dizer em franco-português? Entre aspas, elitista. E só toca o pessoal que conhece mesmo o âmbito do teatro. E penso que a nossa ideia no início era dar coisa mais popular, que... há muito pessoas que vêm depois do espetáculo dizer que era a história dele, que estava aí no palco. E acho que, não sei, não conheço todas as peças de teatro que foi, mas acho que é a primeira, de facto, em França, de ser um pouco mais popular, acessível ao nosso povo. Desculpa, mas também é verdade que o facto de estar no palco, há uma coisa que se passa em direto com as pessoas, e no cinema o ecrã, que já traz um relacionamento diferente à situação que está a passar-se, mas no teatro é tudo ao mesmo tempo e nós queríamos tocar as pessoas assim em direto, não é? E o teatro tem essa possibilidade. Falou em espetáculo popular, este é um espetáculo musical. A Isabel escolheu o músico português, franco-português, Daninger dos Santos, para trabalhar consigo. Como é que construíram as músicas para o espetáculo? Como é que foi a escolha? Bem, primeiro eu escolhi umas canções, um certo número de canções, e eram canções que me tocavam, mas que tinham não é bem um relacionamento com o tema, um pouco, mas era uma coisa que se passava em mim e que até me ajudava na escrita. E depois, às vezes, eu escrevia então à volta dessa canção que eu ouvia, e vinha lá uma situação, e eu depois via que tinha coisas na canção que podiam ligar-se. É complicado de escrever porque é uma coisa que se vive, pronto. E então eu depois disse ao Dan, eu quero essas canções, que pensas tu? E então ele até gostou. E não tiveste outra hipótese que gostar. Deixem-me dizer, portanto, temos Amália Rodrigues, temos Zeca Afonso, temos António Variações, temos Cesária Évora, temos Mayra Andrade, é bastante variado. Como é que foi depois, porque vocês interpretam estas músicas em palco, houve um grande trabalho para a composição em conjunto destas músicas? Era trazer a lusofonia no palco, e então sim, tivemos ensaios e procuras, tu sabes melhor explicar isso, que tu és músico. E de facto era dar os temas, mas à nossa maneira, que podia entrar na história que eu estava a construir de pouco a pouco, porque ela escreveu a história, mas depois mesmo o nosso colega belga, o facto de ser belga, há coisas que foi escritas quase para ele. E depois tem mesmo a própria escolha dos instrumentos. Temos instrumentos, a concertina, a guitarra, e depois temos um instrumento de cordas, mas que se dá à corda. Que instrumento é aquele? É um instrumento medieval que a gente pode, penso eu, encontrar também na música tradicional portuguesa, mas de facto é já há alguns anitos. Mas é um elemento que dá
o último tema, Horizonte, que dá uma piscadela aos navegadores e tudo, algo assim nesse sentido, penso eu. E como não é um instrumento assim que a gente ouve todos os dias, bom, É original. é original mesmo. Em termos cênicos, quais é que foram as escolhas para sustentar essa ideia de viver entre dois mundos? Foi mesmo a sonoplastia e a música? A sonoplastia porque eu ouço os sinos da igreja que me remetem imediatamente para as aldeias portuguesas, com aquela musicalidade, porque há mesmo ali melodias reconhecíveis, mas também há as fotografias dos bairros de Lata, de Gerald Bloncourt. Como é que decidiram fazer essas escolhas? Eu queria que esse espetáculo fosse em muitas dimensões. Queria imagens, queria som, queria música, queria o texto, claro, queria dança também. E então a escolha desse... Eu queria que os franceses, os portugueses também, mas os franceses, porque estamos por enquanto em França a fazer essa peça, descobrissem quem é esse povo português. Quem ele é, de onde é que ele vem, o que é que ele viveu chegando em França. E para mim era importante, então, mostrar essas fotografias do Gerald Bloncourt, que é um tesouro de informação, de documentação para essa parte da história. E esses sons era uma viagem, eu queria fazer uma viagem em Portugal. Para nós, porque temos essa saudade do país, e para os que descobrem a nossa cultura, uma viagem ali no teatro, no nosso país. Falou por enquanto, o espetáculo está em França, mas há o objetivo de o levar a Portugal? Gostaríamos muito, sim, claro. Claro. Há muitas pessoas que já estão reformadas lá, não é? Há pessoas francesas que moram lá e também fazer descobrir essa parte da história aos portugueses. O espetáculo já andou em digressão. Como é que chegam ao off do Festival de Avignon e o que significa estarem aqui? Estar aqui é uma janela... É? Como? E as dificuldades que foi. As dificuldades também. Mas nós nunca tínhamos pensado vir cá, mas parece que tudo foi posto para nós virmos cá, sem que nós pedíssemos qualquer coisa. Era uma pessoa que se interessou na nossa peça e disse: eu gostaria de tê-los no meu teatro e eu gostaria de ajudá-los em tal e tal aspecto da publicidade. E então tudo foi posto assim, como estrelas ficassem todas alinhadas, e agora nós trabalhamos para que esse trabalho todo tenha um resultado. Sim, e depois como a gente teve a oportunidade de actuar a peça em Paris. Depois há alguns amigos e que fizeram também uma aposta sobre a nossa história, a cada um, e alguns empresários que vieram ajudar. A gente não pode também esquecer que é preciso financiamento. É preciso, mas são o aspecto um pouco mais financiário, mas há uma fé sobre essa peça que esperamos que vamos levar em digressão para Portugal, mas também em Bélgica, no Canadá, Luxemburgo, onde a gente pode falar em francês e dar essa história. Mas não só para os portugueses, porque se os portugueses vêm, para mim, para a gente, é uma honra, mas de atingir também o coração dos francófonos. Francófonos. Sim. Se calhar mais duas últimas perguntas. O espetáculo fala da imigração clandestina portuguesa dos anos 60 e 70 para fugir à guerra colonial, à ditadura, mas também fala das esperanças goradas. Lá há a liberdade, ouvimos no espetáculo, ou um dia vamos voltar, mas acabam por não voltar. Este tema é intemporal, quando vemos que a imigração forçada continua a ser um drama, é importante também passarem essa mensagem? Sim, é claro que falámos dessa imigração, das esperanças, das desilusões também,
Mas sim, nós vimos que a história repete-se, não é? E então o que se passa agora no mundo é exatamente a mesma coisa e muitos, muitas populações de outros países vivem a mesma coisa. Chegam também de maneira clandestina ou não, e depois eles têm essa vontade de voltar para o país deles também. Portanto, é uma história universal mesmo. É isso que é importante com essa peça. Há uma frase do Tolstói que eu encontrei quando estive a começar a escrita dessa peça, e para mim queria dizer tudo. Era que da tua história tu podes fazer uma coisa universal. É assim. E para falar do universal tens de falar de ti primeiro, não é? A frase não é exatamente esta, mas é isso o sentido. E é universal. Essa história é igual para todos e dá-nos então mais, como é de dizer, mais empatia. Empatia para esses povos todos em dificuldades também. O íntimo é político. Vocês os dois são franco-portugueses, se representam essa dupla cultura. Como é que ela vos construiu? Está por todo lado, está no sangue, não sei, há sempre uma idade, talvez quando somos mais pequenos, que não nos toca assim muito e queremos ser como os outros. Mas depois crescendo, a personalidade construindo-se, então vimos bem que há outra coisa dentro de nós que está a querer mais espaço na nossa vida e que nos dá essa riqueza e é o que nos diferencia também dos outros. Queres dizer qualquer coisa? Quando chega uma certa idade, há uma certa urgência a dar algo, e quando alguns elementos familiares vão-se embora, há um apelo das raízes, não sei, é uma coisa natural. Posso pensar mesmo que sou francês, mas não posso esquecer dessa parte portuguesa e isso mesmo. Obrigada, Isabel Ribeiro e Daninguer dos Santos, por terem estado connosco na RFI. Obrigado.